para cursos EAD? Sim, aprimora o ensino ou não limita o acesso? E aí, minha querida bancada, o que vocês acham aí do ensino EAD, dos cursos, da mudança do governo? E aí? E aí? Ixi, aqui eu piso em ovos, hein? Minha Por mãe dá quê? aula pro EAD. Não, eu vou ser sincero, assim, eu nunca fiz, não tenho dúvida que tem muita gente que às vezes é a única saída. Estudar, no final das contas, é você quem faz, né? É o aluno quem faz, então não tenho dúvida que há pessoas que passaram pelo EAD e ainda assim conseguiram uma boa performance, conseguiram estudar. De uma forma geral, eu não consigo enxergar assim, uma boa formação e eu vejo isso no mercado. A engenharia, a leva ali, da minha época até um pouco depois, de uma forma geral, tá? Não é regra, mas o pessoal um pouquinho mais fraco, um pouquinho aquém, tanto tecnicamente quanto, né, até pessoalmente, ou, né, soft skills, enfim. Então, assim, eu acho que vai um pouco, eu acho que veio um pouco essa demanda aí pro Ministério, eu acho que um pouco em cima disso, eu acho que tá todo mundo enxergando que a nova leva tá um pouquinho mais fraco, e eu acho que faz sentido. Eu tô sentindo aqui nesse teu um pouquinho mais fraco que você tá amenizando o que você pensa de verdade, Omar. Mas eu não vou falar nada, assim, eu quero polemizar, né? Se o professor for muito bom, igual né, a minha mãe, aí eu acho que aí dá certo. Foi uma boa saída, Maia. Mas eu discordo do Lucas, porque eu penso assim, eu fiz faculdade presencial, mas eu faço a pós-graduação em EAD. E assim, eu fiz a presencial e eu sei o quanto de presencial que as pessoas também não estudam. O quanto que mata a aula, que fica no barzinho, que depois pega a prova do outro, que pega o trabalho do outro, que dá um jeito de manipular, faz de tudo. Então, assim, o aluno que faz o EAD ou que faz o presencial, a gente vê o resultado dele na profissão. A gente vê o resultado dele lá fora, se ele vai prosperar, se ele não vai, se ele vai conseguir alcançar ou não vai. Então, assim, a vida vai dizer o que vai acontecer, não é a faculdade. É o que ele vai alcançar na vida dele. E o EAD é a mesma coisa. Quem está lá assistindo a aula, que está estudando, que está procurando material a mais, ele também vai conseguir progredir, a mesma coisa que o que faz o presencial. A única coisa que o presencial obriga você a estar fisicamente lá. Obriga nada, né? Que eu fazia direito e o pessoal não ficava na aula. Eu ficava, o pessoal ficava no bar. Então, assim, não tem nada, era melhor do que o EAD, vamos dizer assim, porque ainda o pessoal conseguia ir pro barzinho. Então, assim, eu não vejo... Eu acho, assim, que nem algumas que precisam ter a aula prática, que realmente precisa da presença, é total. Agora, as aulas que são mais teóricas no EAD é super tranquilo. E aí, Junaria? Eu concordo com o Lucas. Eu acho assim. Hoje, inclusive, é o dia do estudante de direito, né? Do estagiário. Oh, parabéns pra Juna. Não, eu já fui, né? Já foi. Ela tem uma B, meu. Que isso? Advogada. Né? Advogada. Aliás, hoje é Nossa doutora. Hoje é o dia se tem um autor da frase "você não sabe com quem você está falando", ele é o estudante de direito, né? Que ele já começa da carteirada logo no primeiro período, né? Então, é isso aí. Eu concordo, assim, primeiro que não são todos os cursos, né, então alguns, essa proximidade aí, essa alteração de 20%, né, em todos os cursos, e não são todos os cursos que são proibidos o EAD, né, ali tem a continuidade do curso de Direito, que muito embora não tenha essa prática, né, não tem laboratório, coisa do tipo, nunca foi autorizado 100% o EAD. A não ser ali na época da pandemia, enfim, que o MEC precisou ajustar algumas coisas. Mas eu acho que nada substitui o presencial, assim, sabe? E tem algumas profissões que eu acho que o professor precisa analisar aquele tato, assim, sabe? Hoje a gente percebe que eu vejo pelos estagiários, enquanto eu trabalhava com isso, enfim, que tinha os estagiários, são pessoas que já não têm, assim, a gente fala, o meu perfil de estagiário é completamente diferente do perfil de estagiário de hoje, assim, sabe? Hoje você pede uma ou outra coisa que foge um pouquinho do escopo que tá ali, né, diante do que o estagiário pode fazer, ele já se recusa, não, eu não faço estágio para isso, aqui eu só vim para fazer tal coisa. E tem coisa que quando ele sair dali, que ele for realmente atender, a gente faz um monte de coisa que tá no escopo, que não está no escopo da advocacia ou de todas as outras atividades que o direito oferece. Então, eu acho que ali
você ter o contato presencial com o professor, a troca com os seus colegas, sabe? Aí, com o tempo, conforme você vai passando, assim, na faculdade, um ou outro já tem um estágio que já tem uma atividade, assim, mais prática da advocacia ou de outras atividades do direito. E aí você consegue trocar com esse seu colega, coisa que eu acho que a distância... Bom, eu não tive nenhuma matéria à distância, nunca fiz nada à distância, então eu falo com muita pouca propriedade em relação a isso, mas posso dizer que o presencial, ele tem o seu fruto, assim. Isso, dessa diferença, eu acho que a gente colhe um pouco da mal educação, assim, né, da atualidade, da geração e tudo mais, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, sabe? Esse distanciamento é falta de você olhar para o outro e acabar aprendendo com a experiência do outro. Viver em república, né, Rodrigo? Também. Viver em república. Vida boa essa. Experiência diferente. Do que você não quer para sua vida. E isso, inclusive, de assistir ou não às aulas, eu também não posso falar com propriedade. Minha faculdade, ela cobrava 70%, 80% de presença, sempre foi muito rigorosa em relação a isso. É a faculdade que reprova mesmo, então não posso dizer em relação a isso, porque as coisas eram levadas a sério, inclusive nas práticas. Se é um aluno que não tinha o hábito de estar nas práticas, que daí não conta a presença, o professor sempre dava um jeito de chamar para conversar. Então, assim, eu acho que são coisas que o tato do presencial não consegue ser substituído. Gente, a turma tá com dificuldade, eu acho, o EAD. Eu acho que, assim, no geral, essa turma nova tá com mais dificuldade. Principalmente essa turma que começou a estudar, passou pelo ensino médio, aí da pandemia, foi muito difícil, etc. E a gente percebe isso, que os profissionais formados em nível superior, pelo menos no meu ramo, no modelo EAD, teve uma dificuldade muito grande. Eu fui a última turma do curso de teologia presencial. E depois, no outro ano seguinte, começou a turma de teologia EAD. Até a gente brigou um pouco para ter esse EAD, porque a gente tem uma faculdade que atende o Brasil inteiro. Então, quem é lá do Nordeste acaba sofrendo demais. Tem que deixar família, etc. Então, essa era uma expectativa. Mas, por outro lado, a gente percebe assim, que as pessoas não estão aprendendo. Tem coisas que é muito difícil você aprender à distância. Como é que você vai aprender grego e hebraico sendo que você não tem... Se presencialmente já é muito difícil, imagina EAD. Então tem umas coisas que eles não aprendem. Uma outra coisa que eu sinto é que a universidade cobra menos do aluno no EAD. Quando o método de cobrança também fica mais prejudicado. Eu lembro que o meu curso é um curso perfeito para ser EAD. Porque é essencialmente sobre teórico, texto. É literatura, né? E quando eu fiz o curso, nós fizemos uma conta lá, porque a gente lia muita coisa. E a gente fez uma conta lá, na nossa conta deu 40 páginas todos os dias por ano. Então a gente lia muita coisa, que era exigido que a gente lesse. No EAD, isso cai para 3 páginas por dia. Em épocas de inteligência artificial, nem isso. Mas a quantidade de conteúdo que você vai absorver é muito grande. Então, assim, nós hoje estamos numa crise com a nossa formação e temos repensado a formação dos nossos teólogos desse formato EAD. Acho que isso se reflete para tudo, né? Como Maia bem pontuou. Agora, eu imaginava, viu, Juna? Porque assim, quando eu fiz 2 faculdades, a primeira eu fiz bem várzea. Assim. Sim. Ia lá, dormia na aula, saía para ir na lan house. Mas mesmo assim, o professor pegava no pé. Vai te conhecendo. O professor te dava DP, te dava nota baixa, você tinha que correr atrás. Se você não se virasse para tirar nota, não tinha esse esquema. Parece que no EAD todo mundo é meio que uma aprovação automática. E eu acho que o comportamento dos estudantes, enfim, pela idade, geração e tudo mais, ele mudou muito, né? Eu acho que a maturidade dos estudantes mudou muito. Hoje você vê um comportamento de uma sala de aula, eu não sei como Lucas, se a sua mãe estiver aí, né? Podia até ajudar a gente. Mas, gente, as pessoas elas são obrigadas a ligar a câmera e interagir com a aula, ou tem só um e-mail lá, né? E, enfim, tá lá rodando a aula e eu volto ao final. Muitas coisas do EAD são gravadas.
Então você precisa ter minimamente um check ali, sabe? De poder provar que você assistiu lá e ter aquele mínimo de, em tese, né, participação. Então eu acho que essa conferência, esse acompanhamento do aluno fica tudo muito prejudicado. Eu não faço nem ideia de como são as provas, né? Se tem um bloqueio de consulta, sei lá, Então, fico pensando Juna, assim nessas coisas. mas assim, se as pessoas cobrassem o mesmo tanto que é cobrado no curso presencial... Então, mas eu acho que é Não, difícil pelo sistema, assim, sabe? Mas, ué, você tem os polos. Faz a prova no polo. Mas aí é presencial. Não, mas assim, muitas vezes a prova... Tem que ir lá, presencial. né? Muitas vezes a prova é presencial. Então, esses casos é do 100% online. Mas assim, você pensa assim... Mas aí, eu tinha professor que ele entregava a prova, assim... E saía da E sala. falava assim, ó, Isso, entrega amanhã a prova. Mas é a conduta do cara que tá lá, né? Não, Eu mas acho assim, diferente. Era um tipo de prova Sim. discursiva. E que, assim, a gente tinha que escrever... Ele falava assim, você tem que escrever pelo menos 4 almaços. Sim. Não tem como você copiar. Assim, o professor percebe, ele lê e fala assim, isso aqui não é teu, cai fora. Sim. Entendeu? Te dá a nota do jeito que ele quiser. Então, assim, eu acredito que daria para ter os cursos EAD, mas ia haver muita reclamação até os alunos entenderem o que é um curso universitário, porque se de fato os professores cobrassem o mesmo tanto que eles cobram do presencial, Sim. a gente ia ter uma porta grande com um funil com outra ponta do mesmo tamanho que é o curso presencial. Isso, e aí ao final do curso, muitos desses cursos têm esse modelo de verificação, né? Então, tipo, a OAB tem a prova, né, e tudo mais. Aí você fica pensando, poxa, será que a pessoa que teve essa forma de conduta durante a faculdade, ela tem chance? Porque daí essa outra prova, ela é medida com os presenciais, o EAD, enfim, né? É um filtro para todos. Então, eu acho que acaba criando essa disparidade, assim, ao final. É que, para mim, a faculdade, ela é o que caleja você para entrar no mercado de trabalho. Uhum. Então, claro que tem a técnica, que é o mais importante, sem dúvida, mas quando você precisa fazer um trabalho em grupo, né, aquilo ali já é uma preparação para você no futuro, quando estiver num trabalho e precisar se relacionar com outras pessoas. Quando você tiver que, às vezes, ir lá no professor chorar 0,2, que você precisa... Cara, isso às vezes já vai ser alguma coisa que você vai... quando você está cheio de prova, precisa organizar o seu tempo, sabe? A experiência de um presencial, para mim, ela traz outras... né? Eu usei ali, até o Chaboca brincou, do soft skills, né? Você desenvolve muitas coisas no presencial que eu vejo que na distância você acaba não tendo, e isso não te dá aquela robustez, né? Você desenvolve a técnica, mas junto... com outras coisas ali que você desenvolve o teu intelecto de uma maneira melhor, né? Enfim. Eu falo pelo curso de Direito, né? Tem um código de conduta até na vestimenta que a gente acaba observando já na faculdade, que já vai te preparando para depois o que você vai fazer no mercado de trabalho, sabe? Então são coisas que eu penso acho que assim... sua faculdade de Direito é bem antiga. Nada. Já mudou bem, Então, não tá mas é muito isso aí, assim, o comportamento não. das pessoas mudou Mas muito. você fez Atualmente público ou você fez não tá privado? muito Privado. Privado? Porque faculdade pública É bem diferente. É diferente de faculdade privada. Não sei, assim, ó, eu tenho grandes amigos que fizeram público, inclusive amigos juízes e promotores aí, e assim, é o que o Lucas falou no início, é a conduta do estudante, né? Então são pessoas que levaram a sério esses códigos de conduta, o professor deu lá 15, 30 minutos que não apareceu, são pessoas que foram fazer outras coisas que torneiam ali, que permeiam os estudos, né? Não foram pro bar ou coisas do tipo. Então eu acho que, tipo, é isso, a pessoa faz o estudo dela, mas nessa possibilidade de estar à distância, eu acho que vai ficando cada vez mais distante um profissional de qualidade, enfim, ou que eu acho que ele vai passar por mais problemas ali para entrar no eixo, assim, eu acho que é isso. Júnior, e muitas vezes, assim, as pessoas elas estão atrás só de um diploma. E elas esquecem que a vida profissional delas já começou. Se ela tiver uma boa formação, provavelmente ela vai sair no mercado de trabalho lá na frente. Sim. Se ela for... Já começa pelos professores. Às vezes você tem professor que te indica para alguma coisa, sim, tem é professor isso aí.
que já a pessoa vem falar com ele e fala assim, "Ih, esse cara aí, ó, era meio boca, não sei o quê. E as pessoas reconhecem... Não adianta achar que não. E o cara pode não saber mais o seu nome hoje em dia, né? Mas ele lembra de você, da sua cara, fala, ó, era uma boa aluna, era um aluno que só ficava lá no fundo, não, era um aluno que se empenhava e tudo mais. Então, eu acho que é isso. E são meios, assim, o mercado, que tem muito isso da indicação, né? Hoje é muito carente que você saia como um bom profissional. É raro isso, né? Pelo seu estudo e tudo mais. Então, pessoas que te dão oportunidade por essas condutas. São coisas que, às vezes, eu, por exemplo, não era uma aluna nota 100, sabe? Mas eu sempre consegui bons estágios porque eu particularmente, a minha conduta era positiva na faculdade. Já vendia, né, Júlia? Não tinha nota máxima, mas tinha amizade, tinha conversa. Vender mesmo, ó. Eu entrei no meu primeiro estágio, Rodrigo, eu tinha 18 dias de faculdade, assim. Então, eu trabalhei bastante durante a minha faculdade. Gente, às vezes não é. Assim, ó, servi muito café, vou te falar uma coisa, o chão, ó. limpei, nunca saí em semana de prova, nem pra passar na OAB, nunca tive esse problema. Hoje, se você fala, olha, você pode terminar isso aqui, não, porque semana que vem é minha semana de provas, e aí pelo código lá deles, eles podem faltar. Ô, Júlia, tem algumas coisas que se você tá nessa fase de faculdade, ó, escuta o conselho de quem já fez 2 faculdades. Uma falhou miseravelmente e na outra, graças a Deus, fez o que deveria fazer. A primeira coisa, ó, sua carreira começou agora. Seja um bom aluno. Isso vai te jogar lá na frente. Os professores vão falar bem de você. Se um dia você precisar de uma recomendação, ele vai fazer. Você talvez vai conseguir uma bolsa de estudos, vai conseguir um mestrado, um doutorado. Então, assim, ó, seja um bom aluno e isso nunca vai te tirar nada. Segunda coisa, às vezes não é o melhor que se destaca. Às vezes é o cara que tem mais contato, que virou amigo da turma, que desenvolveu as soft skills, como o Lucas falou, que é desenrolado, que conversa. Promove o rolê. Isso aí. É presidente da Atlética. Então assim, desenvolva essas 2 áreas. Seja um bom acadêmico, seja uma boa pessoa. Uma boa pessoa, uma pessoa agradável, amiga e tal. Talvez você não vai conseguir chegar lá, mas faz o teu melhor, entendeu? Porque com certeza essas 2 coisas vão marcar a tua história e te impulsionam tanto. Sim. Você não faz ideia da diferença que isso vai ter na tua história. A minha sugestão seria participe bastante de atividades extracurriculares, porque às vezes através de alguma delas você se identifica com alguma coisa que você gosta mais. Iniciação científica, empresa júnior, né, que já dá para ter um vislumbre da profissão. Atlética, né, tem gente que gosta. Centro acadêmico. Centro acadêmico. Eu fui secretário de centro acadêmico, tá tirando? Depende do centro acadêmico. O centro acadêmico era muito complicado ali. Era mais complicado. Era meio maluco era do centro acadêmico.